Graça e muita paz, amados. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E vamos falar aqui um pouquinho sobre oração modelo, oração do Pai Nosso. Isso, oração modelo, está em Mateus no capítulo 6, a partir do verso 5. Mateus 6, a partir do verso 5, onde diz que gostamos de orar, apenas um exemplo, um modelo, né, que Jesus deixou. Orar em pé nas sinagogas e tal, para ser visto por todo mundo. Enfim, eu acho que todos conhecem a oração do Pai Nosso. Tem muitos que estão com dor de barriga, ora o Pai Nosso. Está com dor de cabeça, Pai Nosso. Está sem emprego, Pai Nosso. Sem dinheiro, Pai Nosso. Vamos ver como que é essa oração, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça, ok? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versos 5, de 5 a 18, tá bom? É a oração modelo. Agora vamos ver essa oração em graça. Começa assim: Pai nosso que está em nós, sendo que lá fala que está nos céus, tá certo? Pai nosso que está em nós. 1 Coríntios 6,19. 6,19. Santificado foi o teu nome. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Veio a nós o teu reino. Veio a nós o teu reino. Romanos capítulo 14, verso 17. Vamos lá. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja a colocação. Foi feita. Foi. Passado. Foi. Então, no primeiro século ia. Depois da morte de Cristo, dos anos 70 para cá, olha só. O pão nosso de cada dia nos é dado. Não nos dai hoje. Antes nos é dado. 2 Coríntios 9, 10. Perdoaste as nossas dívidas. Colossenses 2, 14. E fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Também no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 13. Não vem sobre nós tentação senão humana. 1 Coríntios 10, 13. Nos livraste do mal, do poder do mal. Nos livraste do poder do mal. Colossenses 1, 13. Veja a colocação, bastante interessante, ok? Então, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso em graça. O crente vai para a congregação ouvir uma palavra para a sua alma e se depara com um homem pedindo dinheiro, lhe chamando de ladrão. No que roubasses a Deus. Ele lhe chama de ladrão. Quem roubava a igreja, o povo. Quem roubava a igreja, o povo e a Deus. Vamos ver na Bíblia também, como eu já falado aqui numa certa pregação. Disseram aí que eu preguei e falei que estava escrito. Não interessa se está escrito ou não. O interessante é que o meu pastor falou que é assim, assim, assim. Lei do engano, sua graça. Quem roubava a igreja, o povo e a Deus? Quem? Vamos lá. Em Malaquias capítulo 10, quem rouba a Deus nos dízimos são os sacerdotes, não os fiéis. Malaquias 2:1. Hoje quem rouba nos dízimos são os líderes religiosos. O livro de Malaquias não foi direcionado ao povo, à igreja, sim aos sacerdotes. Eles é que roubavam. Quem pratica preceitos ligados ao sacerdócio levítico, como pagamento de dízimo, sacrifício, oferta, pelo pecado, pela culpa, etc. Por aí vai. Então, um monte de campanhas e tal. E por quem não se converteu ainda,
é porque não se converteu ainda ao Senhor Jesus, Cristo ressurreto. Não crê, não confia em seu sacrifício vicário definitivo. Essa raça de víboras, nós lemos isso também na Bíblia, mas tem gente que não crê. Raça de víboras mentirosas. O dízimo na Nova Aliança não é bíblico, e nos quais se Deus não muda, né, em Malaquias 3,6, Deus não muda, está dizendo lá. Por que mudaram o dízimo em alimento, de alimento para dinheiro, e de ano em ano para mensal? É por causa de você, pastor hipócrita, um levita. É um levita, pertence à tribo de Levi. Será que é isso? Malaquias 3,10, vamos detalhar, né? O texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10, ou melhor, o capítulo, né? Esse é o livro que os pastores mais adoram. Sem dúvida, um dos textos que mais é usado para defender a prática do dízimo no Novo Testamento. Dizem que um texto sem contexto é um pretexto para heresia, e eu creio. Verdade. Como sabemos, a Bíblia em seus manuscritos originais não era dividida em capítulos e versículos. Então, antes de pegarmos um texto isolado, é o que a gente sempre fala aqui, né? Devemos ler o capítulo anterior e posterior. Mas veja bem que a gente até pega leve. Fala para ler o capítulo todinho, aquele capítulo, né? Mas a realidade é essa. Um capítulo antes e um depois. Para você entender. Porque muitas perguntas que as pessoas têm feito para mim aqui, a própria Bíblia, um capítulo anterior, ela já está dando já a resposta. Então, tem gente que fala, Hélio, você é muito inteligente, porque não sei o que. Tem outros que chamam de burro, herege e assim por diante, né? Mas tem pessoas que já não, com entendimento. Eu não vi os elogios, mas é isso aí. Essas pessoas, quando elas falam ser muito inteligente, é porque pura e simplesmente elas só lê aquilo que o pastor falou, só aquilo. Ela não lê nem antes nem depois para ter o contexto direitinho. Deus, falando através de Malaquias, expõe o pecado do povo, mas principalmente dos sacerdotes. Eram eles que roubavam a Deus nos dízimos. Observação: nos dias de hoje, os líderes religiosos usam esse texto para amedrontar as pessoas, dizendo que se não der o dízimo é pecado e serão amaldiçoados, onde eles se baseiam nisto, se vivemos uma nova aliança. Eu já falei também aqui, se aquele que vive em duas alianças está em adultério. Eu sou casado, como é que eu vou estar? Com adultério. Quando a gente fala a respeito disso aí, é porque os pastores, eu sempre falo, 95% ou mais dos pastores pregam o antigo pacto, antiga aliança, certo? Mas depois eles vêm para o novo e dizem que está no Evangelho da Graça. Então, antiga aliança e nova aliança. Duas alianças, adultério. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos lá. Trazei todos os dízimos. Aqui a gente já está enfocando bastante no livro de Malaquias, né? Porque não é muito certo, né? Eu não gosto muito, mas em todo caso a gente fala porque cabe na questão. É exatamente isso que o sistema religioso prega. Trazei todos os dízimos, né, à casa do tesouro. Isso foi lá no Antigo Testamento para Israel. A Bíblia está repleta de textos que nos ensinam que a ordenança dos dízimos era para Israel e os estrangeiros que de boa vontade desejassem fazer parte desse povo. O segundo lugar também, quando se fala em casa do tesouro, onde ficava este lugar?
No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era em Jerusalém, no templo, onde estivesse o coração, ali está o seu tesouro. Se você pensa nas riquezas da terra, então o seu lugar não é no céu. Não é no céu. Em terceiro, para que haja mantimento. Mantimento, ou seja, alimento, nunca foi em dinheiro. Textos importantes no Antigo Testamento nos mostram que o dízimo sempre foi em alimentos. A tribo de Levi não teve herdades. Por isso, seus 11 irmãos deveriam sustentá-los. De qual tribo você pertence? Na minha casa. Isso são partes que a gente está pegando desse Malaquias capítulo 3, versículos de 8 a 10, né? Então vamos lá. Na minha casa. Nestas épocas aí, a casa do Senhor foram o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo reconstruído depois do cativeiro. Depois veio o templo de Herodes, o corpo de Jesus. Templo, corpo, né? Tá falando de você. E finalizando com o templo da igreja, ou seja, nós. E por fim o templo que está no céu. E depois dos 1000 anos não haverá mais templo. É entendimento. Vamos lá. Não sabeis vós que 2 Coríntios 9:9, tá? 2 Coríntios 9:9. Não sabeis vós que pois vós que sois o templo, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, se é para dar sua oferta, tem que dar para as próprias pessoas e não para as religiões. No novo pacto, na nova aliança, né? Pastores, tem igreja aí da graça, que fala que está na graça, que o dízimo já era, papai, bororó, no antigo pacto. Tudo isso para te engabelar, e às vezes consegue. Aí eles vão lá e pregam 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Tá certo? Para você dar com alegria, coração alegre, papai, bororó e tal, uma oferta. Mas aí vamos ler o 8 e o 9, quer dizer, só o 9 que nós já lemos aqui, já dá para você, para quem que era essa oferta com alegria de coração? Não sabeis vós, pois que sois o templo do Espírito Santo? Então, se é para dar a sua oferta, tem que dar para as próprias pessoas e não para as religiões e seus líderes, né? Porque enquanto você está devendo, a conta dele está beleza. E fazer provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. O dízimo tinha promessas de bênçãos e maldição. Se não dessem, seriam amaldiçoados. Porém, no novo pacto, não podemos ser amaldiçoados por não dar o dízimo. Se fôssemos, então, o sacrifício de Jesus na cruz teria sido em vão. É o que a gente sempre fala, né? Eu não tenho que ficar aí na igreja, e campanha, e não sei o que, dízimo, oferta, abluções, né? Batismo em águas e tal, para pagar a minha salvação. Está pagando é pastor para ir lá, tá certo. Mas o dinheiro é seu. Eu prefiro ficar com a palavra. Além do mais, de que bênçãos precisamos mais? Né? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, 3 de Efésios, diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Certo? Que bênçãos? Quer bênçãos na terra? Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Está vendo? É tudo uma questão de ler e entender. Quando você não lê, quando eu não leio, eu fico à mercê de quem lê. Aí ele pode colocar na minha mente o que ele quiser. Deus criou você com cabeça, com cérebro, te deu a mente de Cristo para você pensar, não para pensarem por você.
No Novo Testamento devemos lembrar que Jesus e seus discípulos eram pobres. Existem alguns fiéis com condições melhores? Sim, claro. Porém, a verdadeira igreja sempre foi perseguida e padeceu sofrimentos. A verdade é que a maioria esmagadora dos que dão dízimo é porque querem ser abençoados. Ou seja, querem ser ricos. É só isso que vemos nos dias de hoje. Uma barganha com Deus. Para fechar, nós devemos ler Tiago 2,10. Tá? Tiago 2,10. Vamos lá. Tiago 2,10. Vamos ler direitinho aqui. Ok. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Para o homem é impossível, né? Isso aí eu não conseguiria, você não conseguiria, ninguém conseguiria. Quer guardar o dízimo? Então apedreja a mulher adúltera, faz as festas judaicas, sacrifica cordeiro, etc. Então existem muitas coisas que a gente, se é para você dar o dízimo, tá bom então. Malaquias 3,6, Deus não muda, certo? Ok. Então as pessoas levavam o mantimento à casa do tesouro, né? Saquinho de Papai Noel nas costas. Tá fazendo o quê? Eu vou dar o dízimo. Ótimo, faça isso. É difícil entender. O dízimo, assim como todo o Antigo Testamento, apontava para Jesus. Se antes entregava-se 10% para Deus, hoje, mais do que nunca, todo o nosso sustento e todas as coisas são dele. E é ele que nos dá tudo, né? Em Atos 17:25. Um verso anterior está dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos de homens e assim por diante, né? E no 25, acabamos de ler agora. Sabe por que isso? No livro de Romanos, no capítulo 11, no verso 33 a 36, está dizendo que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Minha é a prata, meu é o ouro. Do Senhor é a terra e a plenitude, etc, etc e tal. Bom, eu espero que com esses versos, com a oração que nós fizemos aqui, como é que eu posso dizer? Essa oração, ela deveria ser feita, mas dificilmente as pessoas não fazem, né? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos procurar, vamos ler novamente, só para que você entenda, né? Vamos ler novamente. Pai nosso, não que estais no céu, Pai nosso que está em nós. 1 Coríntios 6,19, Pai nosso que está em nós. Santificado foi o teu nome. Esse negócio às vezes de falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele teve. Hoje é graça, ok? Santificado foi o teu nome. Filipenses 2, 10 e 11. Veio a nós o teu reino. Romanos 14, 17. Ele disse veio, não vem. Foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hebreus 10, 9. O pão nosso de cada dia tem nos dado. 2 Coríntios 9, 10. Perdoaste as nossas dívidas. Colossenses 2, 14. E fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Não venha sobre vós tentação senão humana. Não vem, não é que não venha. Não vem sobre vós, sobre nós, tentação senão humana. 1 Coríntios capítulo 10, versículo
13. Nos livraste do poder do mal. Colossenses 1,13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Essa é a oração em graça. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Ative o sininho, divulgue e, com certeza, na graça e na paz do Senhor Jesus ressurreto, lembra que Ele faz te lembrar que Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. E se o medo bater a sua porta, já sabe, né? Manda a fé atender, ok? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. E lembre-se, né? A graça sempre foi e sempre será a desgraça da religião. E vice-versa. Ok? Lembre-se que a gente já falou sobre crença. Crer é uma coisa e ter fé é outra. Então você tem que ter fé. Porque quando você crê nesse Pai Nosso do Antigo Pacto, você está dizendo para Deus, pedindo a Deus para Ele fazer alguma coisa que você quer. Quando você tem fé, quando você está em graça, você vai pedir a Deus para que Ele faça o que Ele quer em sua vida. Amém? Até a próxima, graça e muita paz. E a gente vai conversando, beleza? Dúvidas, já sabe o que fazer. Por favor, nós estamos aqui para ensinar, não debater. Ou seja, trocar ideias, não debater. Tá? Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu ou qualquer uma outra pessoa. Nós estamos aqui para debater, não, para trocar ideias, ensinar um ao outro, dar ideias um ao outro. Amém? Que Deus seja contigo sempre.